Olá, Gabriela. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, você? Tudo jóia, graças a Deus. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Você me escuta bem? Escuto bem. Meu som também chega bem aí? Perfeito. Ótimo. Daqui a pouquinho a gente vai pedir os nossos amigos convidados aí para confirmarem se os nossos sons chegam bem para eles lá, né? Mas vamos lá, dando início, né, ao nosso encontro de hoje. Antes de mais nada, a gente quer dizer que nós somos muito gratos pela sua generosidade, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Eu tenho certeza que o estudo vai ser espetacular, né? Porque é um tema que a gente precisa muito de falar sobre, né? E sentindo aí que os espíritos guias estão com a gente, né? Nos intuindo, protegendo, né? A todos que estão em casa também, sintam-se junto de nós em espírito também. E que vocês convidem muito mais amigos a estarem com a gente aqui hoje também. Enviem essa live para aqueles que vocês acham que gostariam de ouvir esse tema. E é uma honra para todos nós tê-los aqui como companhia, tá bom? Então, vamos começar então a nossa noite de hoje agora com uma prece que eu achei bastante pertinente a esse assunto que a gente vai dizer hoje, né? E então vamos convidar os nossos amigos a estarem em casa, que estão em casa com a gente, a se sentarem de forma confortável, né, do seu jeito, né, da forma como vocês se sentirem bem, para que a gente se conecte com Deus, né, com o nosso Senhor agora. Senhor, só Tu nos conhece e conhece o nosso coração. Por isso, com fé e humildade, pedimos a graça de aprender a lançar sobre Ti as nossas ansiedades e preocupações. Queremos nos abandonar em Teus braços, confiar e aguardar serenamente a Tua ação em nossas vidas. Guarda nossos pensamentos, sentimentos e sentidos para que nós não tenhamos tanta preocupação. Ajuda-nos a manter a nossa mente centrada no que é bom para nós e para o Teu reino. Santifica-nos para que nós possamos ser pessoas cheias do Espírito Santo, irradiando serenidade, calma e paz. Dá-nos forças para que nós possamos manter as emoções e pensamentos firmes na confiança em Deus. Senhor, somos gratos porque sabemos que estás cuidando de cada um de nós. Vamos procurar seguir cada passo que nos mostrares ser necessário para que teu plano se cumpra na nossa vida. Confiamos em ti e em tua palavra. Entregamos todas as nossas ansiedades e preocupações. Cura-nos, confiamos em ti. Amém. Então, com essa prece, pedimos aos nossos amigos que estejam conosco, guiando os nossos pensamentos. Somos gratos pela chance de estarmos aqui conectados tecnologicamente, porém, acima de tudo, em espíritos e corações. Pedimos a esses espíritos que nos guiam, que conduzam esse estudo, que possa tocar os corações conectados a nós e, acima de tudo, que sejamos disponíveis a Jesus, trabalhando com Ele, para Ele, junto de todos aqueles que precisam. Obrigado, Pai, esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos lá de início ao nosso estudo de hoje com a nossa companheira Gabriela, do Rio de Janeiro, 22 anos, da área da psicologia, super disposta a compartilhar o que ela sabe com a gente hoje. Então a gente vai convidar vocês a entrarem nessa viagem aí com ela, né? Ela vai falar sobre ansiedade, conceitos técnicos e espirituais. Então, pedimos a todos que se conectem, né, com ela. A gente vai desabilitar temporariamente a nossa caixinha de diálogos aqui embaixo, para o tema poder ser desenvolvido de forma bem fluida. E a partir de meia hora, em torno disso, a gente volta a abrir a caixa de diálogo para a gente conversar um pouquinho, tirar nossas dúvidas, perguntas. Gabriela, a palavra é toda sua. Seja mais uma vez muito bem-vinda. Muito obrigada mais uma vez, Augusto. O prazer é todo meu de estar aqui falando desse assunto tão atual e necessário de ser conversado. Boa noite a todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir no gravado.
Bom, o Augusto já me apresentou, então acho que a gente já pode já entrar no assunto em si, né, que é o que interessa, ansiedade, conceitos técnicos e espirituais. Antes de mais nada, a gente precisa de início entender que a ansiedade é um sentimento fundamental e importantíssimo para a sobrevivência do ser humano. A ansiedade saudável, ela nos dá o ímpeto de agir diante ao mundo, né? Quem nunca se sentiu ansioso quando vai encontrar com algum amigo ou à espera de uma festa? Quem nunca se sentiu ansioso dessa forma? Então, quando a gente fala de ansiedade saudável, que nos faz agir diante do mundo, seja ir ou fugir de alguma situação que seja de perigo e resolver de alguma forma determinada situação, nós estaremos falando de uma ansiedade saudável. Todo mundo, independente da idade, tem ansiedade. É algo inato, fundamental para a nossa autoproteção e sobrevivência. Né? Atualmente, a gente vive numa sociedade que prioriza, né, e endossa a competição, os prazos de entrega, endossa também a produtividade para com o outro, né? E a gente tem uma sensação de que a gente quer sempre alcançar um sucesso para ontem. Sempre fazendo uma felicidade no formato de ter. Como assim? Quem nunca, quando pequeno, ouviu aquela pergunta: o que você quer ser quando crescer? Acho que a maioria de nós já ouviu essa pergunta, né? O que você quer ser quando crescer? Particularmente falando, e a partir também dos meus conhecimentos já nessa área da psicologia, eu acredito que essa frase, ela evidencia uma sociedade que prioriza e limita, na verdade, o ser humano à sua profissão. E, consequentemente, aos bens materiais e financeiros que esse ser humano vai adquirir a partir de sua profissão. Então, é uma ênfase ao ter e uma desestimulação do ser. O problema é que a autoestima, ela precisa do ser, não do ter. Atualmente, isso são dados já de 2019, são dados atuais. A OMS nos diz que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, tendo em média 18,6 milhões de brasileiros que já foram diagnosticados com algum tipo de transtorno de ansiedade. Mas qual seria então a diferença entre ansiedade e transtornos de ansiedade? Né? Como eu disse, a ansiedade é aquilo que faz a gente ter o ímpeto de agir diante do mundo. É algo natural, algo importante, algo fundamental para a nossa sobrevivência. Transtorno de ansiedade está intimamente ligado ao medo e a uma ansiedade excessiva que nos paralisa, que nos faz mais agir diante do mundo, seja socialmente falando, psicologicamente falando, socialmente falando, fisicamente falando, profissionalmente falando. Então, é um sentimento que nos domina de tal forma que nos impede de agir diante do mundo. Então, dessa forma, estaremos falando de transtornos de ansiedade. Agora, entrando mais nos conceitos espirituais. Eu me baseei muito nesse estudo no livro Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles, de Valdo Franco, psicografado por Joana de Ângeles, né? Pelo espírito Joana de Ângeles. E lá, a Joana de Ângeles nos diz que o medo e a ansiedade por algo que é desconhecido por nós é algo normal, é algo salutar e fundamental. Porque o medo e a ansiedade ela nos dá uma autoproteção, nos dá prudência. Imagina a gente ter uma vida sem medo nenhum. Vamos usar na prática essa vida sem medo nenhum. Quando você vai atravessar a rua, por exemplo. Eu, uma pessoa sem medo nenhum, não olho para os dois lados e atravesso a rua assim, sem me preocupar com nada. Então, o ato de você olhar para os dois lados é o seu medo te protegendo de ser, talvez, atropelado, caso você não olhe para os dois lados. Então, o medo nos dá prudência, nos dá segurança, que a gente evite de nos colocar em situações de perigo desnecessariamente. O problema é que, Joana de Ângeles vai nos dizer, que quando esse medo e essa ansiedade extrapola, passando a atormentar a nossa mente, isso pode gerar
ansiedades patológicas. A gente não pode fechar o olho para esse momento atual que a gente está vivenciando, né? Uma situação a qual a gente não se preparou previamente. Seja psiquicamente falando, fisicamente falando, socialmente falando, financeiramente falando, que é a pandemia e o distanciamento social. Nesse momento, nós fomos obrigados a rever muitos aspectos da nossa vida, seja o nosso trabalho, porque muitos de nós nos vimos tendo que trabalhar de home office, as nossas redes de apoio, porque até então a gente saía para ver nossos amigos, agora a gente está com eles em videochamadas ou através de lives, né? Então a gente precisou rever muitos aspectos na nossa vida e um principalmente, que era um que a gente já estava fugindo há muito tempo e a gente não viu outra opção a não ser rever esse âmbito na nossa vida, que é o olhar para si. A gente já estava fugindo disso há muito tempo. No momento que a gente se viu em isolamento, não podendo sair de casa, a gente precisou rever muitas coisas na nossa vida, porque nesse momento os nossos sentimentos e as nossas emoções estão muito mais evidenciados, estão muito mais exacerbados. E é natural, realmente a gente nunca esteve nessa situação. Então é natural a gente estar nessa montanha-russa de emoções e sentimentos. Mas com a psicologia, a doutrina espírita também incentiva uma coisa chamada autoconhecimento. E que eu tenho receio de que quando uma coisa é falada muitas vezes, porque a palavra autoconhecimento virou uma coisa muito falada de uns tempos para cá, né? Eu receio que quando uma coisa é muito falada, perde a real importância e acaba sendo banalizada. Mas eu vou aqui desmistificar essa ideia utópica de autoconhecimento e ver na prática mesmo o benefício e como ele é importante não só para o nosso bem-estar psíquico, eu como psicóloga falando, mas também para a nossa reforma íntima. Se a gente for lá naquela tão falada questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Que Santo Agostinho fala, conhece-te a ti mesmo, e ele explica para a gente como a gente pode, na prática, aprender esse autoconhecimento. É exatamente isso, é esse olhar diário para todos os âmbitos da nossa vida. Olhar para o nosso físico, será que eu estou bem? Eu estou com alguma dor? Para o nosso psíquico, por que eu estou sentindo isso? Por que eu agi dessa forma? Por que essa situação me fez reagir dessa forma? Para o nosso social, eu estou me relacionando com as pessoas? Ou eu estou me isolando das pessoas? Por que eu estou me isolando das pessoas? Por que eu não consigo sair de casa? E o espiritual. O espiritual, aqui quando eu falo espiritual, não é relacionado a uma religião específica. O que eu estou querendo dizer com espiritualidade é um conceito técnico muito estudado de uns tempos para cá, no meio acadêmico. Espiritualidade significa sentido de vida, um significado da vida, algo que te faça levantar da sua cama e agir diante do mundo. A doutrina espírita ou qualquer outra religião que te faça bem e você se identifique, pode ser um instrumento de grande auxílio para essa sua espiritualidade. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente fala sobre todos esses aspectos. Mas, infelizmente, muitas vezes, quando a gente vai rever as nossas atitudes ou as situações as quais nos ocorrem durante o dia, a gente direciona a nossa reflexão para lados um pouco equivocados. Como assim? Alguma coisa me aconteceu. Aí eu penso, por que isso me aconteceu? Eu que sou uma pessoa tão boa. Poxa, eu não fiz nada de errado. Por que isso aconteceu comigo? É como se a gente, de alguma forma, ignorasse ou negasse as nossas dificuldades diante de alguma situação, fosse resolver o problema. É o que Joana de Ângeles vai dizer que são as fugas psicológicas. Ou como Freud, na psicologia, diz, os mecanismos de defesa. O que são as fugas psicológicas e os mecanismos de defesa? Eu negar alguma determinada situação. A gente pode ver atualmente esse distanciamento social e a pandemia. Infelizmente, não me refiro às pessoas agora que têm necessidade por trabalho.
Mas agora a gente está vendo muitas pessoas saírem de casa como se não existisse mais pandemia, como se não estivesse mais existindo nada de vírus, contaminação. Infelizmente, o Brasil ainda é um país com altos níveis de contaminação. Então, nós estamos vendo, infelizmente, hoje em dia, pessoas que estão saindo de casa como se nada estivesse acontecendo. A gente não sabe, a gente não pode afirmar com certeza que todas as pessoas que estão saindo estão negando. Mas a gente pode afirmar que, em sua maioria, essas pessoas que estão saindo de casa negando a situação real não estão preparadas psiquicamente para entender de fato a situação a qual nós estamos vivendo. Então, preferem negar, fechar os olhos, pensar que nada vai acontecer. Eu vejo também muitas pessoas colocando a responsabilidade em nome de Deus para saírem de casa ou para fazerem as coisas que não deveriam estar fazendo. A gente tem que pensar que quando a gente fala de reforma íntima e de autocuidado, a gente não tem que entregar apenas a Deus, rezar e esperar que as coisas aconteçam. De fato, uma prece é fundamental. Se conectar com o alto é fundamental. Mas nada adianta se você não fizer a sua parte. Porque o autoconhecimento, a reforma íntima, sair de sua zona de conforto, depende de você. Mas você não está sozinho. Você não está sozinho. Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente fala de uma autoobservação diária e constante de vários âmbitos da nossa vida. Mas ninguém disse que isso vai acontecer de um dia para o outro e somente nessa encarnação. Não vai. Não vai. A gente encontra no livro Céu e Inferno que é manifestamente insuficiente que a gente se desfaça de todo o mal que a gente carrega e consiga todo o bem que nos falta em apenas uma encarnação. Não tem como. Mas a gente precisa começar. Eu gosto sempre de falar uma frase que é assim, que o que seria da coragem sem o medo? Porque coragem não é você ir sem medo, é você ir mesmo com medo, você agir diante ao mundo. Isso é coragem. Mas, infelizmente, medo e ansiedade acabam paralisando a gente. E aí é nesse momento que a gente precisa procurar um auxílio. Quando eu falo de auxílio, eu estou falando tanto do profissional quanto do espiritual. Por quê? Agora vamos trazer para o conceito técnico. Quando a gente vai ver o que significa saúde na OMS, eles não nos dizem que saúde é ausência de doença. Há pouco tempo atrás, saúde era considerada ausência de doença. Mas agora, o conceito de saúde integral é o bem-estar físico, psíquico, social e espiritual do indivíduo. Veja bem, eu ainda não falei ausência de doença. Por que eu não falei ausência de doença? Porque você, independente do que esteja acontecendo com você, seja uma doença, seja alguma situação ruim, enfim, é você nunca perder as esperanças e o seu bem-estar. Mas a gente, às vezes, muitas vezes, a gente age diante do mundo esperando que o mar fique calmo para a gente agir diante da vida. Mas não é isso que tem que acontecer. Quando vai ser essa hora certa para a gente agir diante do mundo e fazer as coisas que a gente realmente precisa fazer? Então, quando a gente fala desse auxílio profissional, dessa saúde integral, a gente está falando de pilares da paz. E a gente tem esses 4 pilares da paz que eu já repeti aqui várias vezes e vou repetir para a gente fixar bem o que significa de fato saúde. Os 4 pilares da paz são físico, psíquico, social e espiritual. Agora vocês que estão me ouvindo, como é que vocês estão se sentindo nesse momento? Fisicamente falando, vocês estão com alguma dor? Vocês estão com alguma doença, uma gripe? Vocês estão com algum câncer? Psiquicamente falando, tem alguma coisa nesse momento que está te angustiando? Que está te afligindo?
está te causando medo, que está te deixando ansioso? Socialmente falando, mesmo agora em distanciamento social, você continua mantendo suas redes de apoio? Conversando com seus amigos e familiares por videochamada, por exemplo? Fazendo estudos? Esse é o social. E o espiritual? Mais uma vez eu repito, espiritual não tem relação especificamente com religião. Mas o que faz sentido na sua vida? O que te faz levantar da cama? Isso é importantíssimo. A gente saiu há pouco tempo do mês de setembro, que é considerado o setembro amarelo, né? A prevenção ao suicídio, valorização da vida. Por que eu enfatizo tanto isso quando eu falo da parte da espiritualidade? Prevenção ao suicídio e valorização da vida deve ser feito o ano inteiro, não somente em setembro. Por quê? Porque o maior motivo para as pessoas terem comportamentos suicidas ou, de fato, né, concretizarem o ato é o sentimento de desesperança. É quando a pessoa ela não vê mais um sentido, ela não vê mais um significado, ela não tem mais um motor. Por isso é tão importante a espiritualidade. Não só a espiritualidade, mas principalmente a espiritualidade. Esses 4 pilares da paz, eles vão um influenciar o outro. Então, quando um não estiver bom, ele vai influenciar o outro. E eu posso dizer aqui um exemplo muito prático. A gente está falando de ansiedade. Uma pessoa que tem uma ansiedade muito excessiva, um nível de estresse muito excessivo, crônico, que eu me refiro, o estresse ele libera um hormônio chamado cortisol nas nossas veias. Cortisol, ele é bom até certo ponto. Quando ele passa de um certo limite, ele pode gerar doenças orgânicas, como, por exemplo, uma hipertensão, um infarto, AVC. Então, olha como o meu psíquico, a minha ansiedade, influencia no meu físico. O espiritual, principalmente. O social, principalmente. Uma pessoa que se isola porque se sente ansioso e paralisado, pode ter índice de depressão, por exemplo. Então, um vai influenciar o outro. Só que muitas vezes nos faltam clareza para a gente identificar qual desses 4 pilares precisa de mais atenção naquele momento crucial de crise. Então, para isso, muitas vezes a gente precisa de um auxílio profissional, um psicólogo, ou muitas vezes com um psiquiatra acompanhando, e um apoio espiritual, seja o atendimento fraterno, estudos. Veja bem, um não substitui o outro, um vai complementar o outro, principalmente por conta desses 4 pilares que eu mencionei da saúde integral do indivíduo. E se a gente for também no Evangelho segundo o Espiritismo, lá ele fala da aliança entre a ciência e a religião, que são as 2 alavancas da inteligência humana, sendo que uma é para a moral e a outra é para o material. São fundamentais, ambas se complementam. Saibam que procurar um auxílio, seja ele qual for, ou também com seus amigos, porque também o social é importantíssimo, o apoio da sua família, dos seus amigos também é fundamental. Saiba que procurar auxílio não te faz menor, não te faz incapaz, não te faz uma pessoa inferior. Muito pelo contrário. Você procurar um auxílio é ter uma atitude de humildade. Você perceber que você não consegue sozinho. E tá tudo bem você não conseguir sozinho. O outro vai te ajudar momentaneamente, porque você não consegue andar com seus próprios pés por um momento. Mas depois você vai conseguir andar e vai poder ajudar muitas outras pessoas. Esse é o intuito do auxílio. Por isso que a gente não reencarnou sozinho. A gente precisa das relações, a gente precisa do outro, do ser humano, para nos ajudarmos na nossa evolução e para a gente ajudar o outro também. O ser humano é um ser gregário. Ser gregário é o ser que necessita estar em grupo, estar em sociedade. Se não estivermos em sociedade, a gente não sobrevive. Então você que está me ouvindo,
e que acha que você consegue resolver tudo sozinho, aqui de forma nenhuma eu estou te desmerecendo, tirando a sua capacidade, porque eu acredito que você consiga sim. Por que que eu falo isso? Eu, como psicóloga, eu não faço milagres. Eu não faço milagres. Quando eu recebo um paciente, eu trabalho em cima daquilo que ele me fala. Eu apenas dou um direcionamento para ele fazer uma reflexão mais clara sobre a situação que ele me expôs. Mas o trabalho de reforma, de autoconhecimento, é feito todo pelo paciente. Então, vocês são capazes, sim. Às vezes a gente precisa desse auxílio, mas vocês são capazes. Então, você, nesse momento que está me ouvindo e que tem dificuldade de pedir algum auxílio, respira fundo. Procura a pessoa agora, nesse momento que você mais tem intimidade. Você não precisa dizer com todas as palavras, eu preciso de ajuda. Mas diga, posso desabafar um pouco com você? Falar um pouco do que eu estou sentindo? Exteriorizar o que eu estou sentindo, porque exteriorizar também é fundamental nesse processo de ansiedade, de autoconhecimento, de medo. É fundamental a gente exteriorizar. Então falem, procurem auxílio, seja ele profissional, espiritual. Certamente no Pentateuco, na série psicológica de Joana de Ângeles, eu recomendo muito. Vocês vão achar muitas coisas sobre isso. Eu, particularmente, eu usei nesse estudo conflitos existenciais, mas também tem o autodescobrimento, também é do Divaldo. Então, estudem, procurem auxílio, não se sintam sozinhos nunca, porque vocês não estão sozinhos, seja fisicamente falando, seja espiritualmente falando. Então, procurem um auxílio. Acho que essa contribuição até o momento que eu gostaria de falar para vocês. Tranquilo, amiga. Gabriela, vamos colocar aqui alguns comentários de alguns amigos nossos que mandaram as perguntas, né? O Jorge, eu vou colocar aqui na tela. Vamos ver se a gente consegue ler. Será que o vírus não veio para despertar os do bem que estavam vacilando? Olha que pergunta. Ah, é o Jorge Miyashiro. Beijo, Jorge. Ele tá sempre no home office lá. Olha, será que o vírus não veio para despertar os do bem que estavam vacilando? Eu acho que veio despertar todos nós. Eu acho que de alguma forma, quem não se sentiu de alguma forma afetado, positivamente ou negativamente falando nesse momento, né? Será que, parando para pensar e refletir, vocês hoje se consideram a mesma pessoa que vocês eram no início de 2020? Eu não me considero. Eu sinto que eu mudei. E eu acho que é exatamente isso que a gente encontra quando a gente lê sobre as vicissitudes da vida. Quando a gente fala de superar as vicissitudes da vida, encarar as vicissitudes da vida, a gente não está falando de problema, a gente está de problemas em si. Nós estamos falando de uma mudança, de uma coisa que está em constante alternância. A nossa vida muda. A vida nos convida o tempo todo para mudar para o bem, se nós estivermos abertos para a mudança. Então, acredito que esse vírus, sim, foi algo muito mais explícito, porque foi a nível mundial, mas que desde o momento que a gente nasce, nós somos todos os dias convidados a despertar, né? Usando essa palavra que o Jorge usou, né? Todos os dias da nossa vida. Basta a gente ter olhos para enxergar. Da gente tirar a trava nos nossos olhos. Né? No Evangelho a gente encontra que a gente é capaz de enxergar um cisco no olho dos outros, mas a gente não é capaz de enxergar a trave diante dos nossos olhos. Então, que a gente esteja mais atento a nós mesmos, parar de cuidar da vida do outro, porque a única coisa que a gente tem controle são os nossos sentimentos e emoções, e não as atitudes dos outros. Eu acho bacana a gente comentar, Gabriela, quando você falou uma coisa que eu, infelizmente, não tenho ouvido falar, pelo menos nesses estudos, né, digitais que a gente faz, falando sobre a necessidade que um sentimento exerce sobre o nosso espírito. Quando a gente fala, né, a palavra
da vez, a bola da vez é a ansiedade. Aí todo mundo faz, me fala alguma coisa que você sente que te deixa desconfortável, que você queria falar, quando a gente nem termina. Ansiedade, ansiedade. E aí quando a gente parte do ponto de vista que a gente entendendo que ela é necessária, a gente já começa a olhar ela com outros olhos, já pensa assim, mas necessária, mas um sentimento que me deixa tão mal, né? E aí você muito bem colocou, né, do ponto de vista psicológico, né, baseado em dados técnicos, que quando se passa do ponto, né, como a minha avó, por parte de mãe, dizia uma frase que é muito óbvia, mas que a gente usa até hoje. Tudo que é demais, passa. Então, assim, quando a gente exerce todos os sentimentos, quando a gente deixa vir à tona de forma é, muito forte, né? Ou seja, quando realmente passa daquele nível, né, que é considerável, é como você disse, né? Tudo que é demais no nosso corpo físico, ele começa a ser, ele não começa a fazer o bem mais, ele começa já a gerar doença, transtornos, né? E são justamente esses transtornos que são os excessos, né, de substâncias, sentimentos, comportamentos que nos levam a esse desconforto, né? Então, assim, para a gente caminhar com esse assunto de uma forma bem mais clara, vamos falar aqui hoje sobre os transtornos da ansiedade, porque a ansiedade em si, ela é necessária, né? O medo, ele é necessário, ele é um instinto de sobrevivência, né? A culpa, por mais incrível que pareça, amigos, também necessária, né? É aquele sinalzinho que desperta ali e fala assim, ó, você não fez coisa certa, não, né? Então, agora, o que a gente faz desse sentimento, né, amiga? Eu acho que é esse caminho que a gente precisa de dizer. E, infelizmente, né, a palavra autoconhecimento, ela foi banalizada, como você também muito bem disse, né? Que aí a gente às vezes lê um livro e a gente pergunta assim, sobre qual que é esse livro? Sobre qual tema? Autoconhecimento. Aí todo mundo, não, aqui os negócios que fica falando, o que você tem que fazer, não serve para nada. Mas, gente, se conhecer hoje em dia, né, amiga, é uma das melhores e maiores chaves que a gente tem para o nosso desenvolvimento, porque, como Cristo diz, tudo que precisais está dentro de ti. Vós sois deuses, né? Por que não consultar o que tem dentro, né? E a gente costuma sempre achar que a solução está externa, e tem que vir de fora, né? Tem que ser alguém que fale o que eu faço, tem que ser uma palavra que eu leia, né? Alguma obra. Pode ser, né? Ninguém diz que não possa ser, e às vezes pode ser mesmo que é o que a gente precisa. Mas essa compreensão de que os sentimentos, né, pelos quais a gente sente, eles são necessários para o nosso desenvolvimento, para o nosso burilamento. E aí a gente começa a pensar que, ok, tudo bem, então não é tão ruim assim, não. Tá, eu vou tentar perceber por uma ótica diferente. Aí a gente começa a se permitir sentir ansiosos. Mas aí que tá, no ponto que eu não, né, sobrecarrego o meu ser, né? Ao ponto que eu estou vendo que está passando do ponto ali, que está me fazendo mais mal do que bem, aí eu já preciso ligar serenezinha ali e falar assim, opa, tem alguma coisa que não está, né, como diz a frase que a gente diz, tem algo de errado que não está dando certo. Então a gente tem que parar, frear, né? Então, assim, creio que quem está aqui conectado, que já passou por essa experiência, né, que é quando a gente se sobrecarrega de um sentimento, que nesse caso aqui, né, quando a gente se sobrecarrega do sentimento da ansiedade, a gente começa a se sentir muito mais cobrado do que a gente deveria ser. Nós precisamos sim nos cobrar, né, para o nosso desenvolvimento, mas até o ponto em que eu sei que eu tenho capacidade para isso, né? A gente precisa de ser tão grande a ponto de falar assim, não, eu não consigo fazer isso tudo ainda. Então, é uma vírgula ali, né? Mas, infelizmente, alguns amigos colocam um ponto final nisso, né? Que é o tema que a gente tratou tanto nesse último mês agora, e que é muito bem falado, não significa de se sentir menosprezado ou pequeno e impedir suporte, né? E eu até costumo dizer que a gente demonstra a nossa
fortaleza justamente nessas horas em que a gente se coloca como pequenos. Eu reconheço que eu não consigo sozinho ainda. Então, como você muito bem disse também, nós reencarnamos juntos. Se não fosse juntos, nós não precisaríamos desse apoio um do outro, né? E aí é bom a gente falar sobre critérios também de saúde, né? Você falou muito bem. Gente, a gente costuma trocar ideias aqui, mas vocês fiquem à vontade para colocar aqui embaixo na caixinha de comentários, tá? Mineiros e cariocas costumam falar muito, então vocês colaborem aí. Então, essa questão de saúde também é um ponto de vista que a gente precisa tentar vê-lo de uma outra ótica, porque saúde até então a gente considerava somente saúde física, né? A gente não considerava ainda quando a gente estava passando por uma dificuldade de cunho psicológica, espiritual, sendo a falta de saúde, né? Então, os nossos avós achavam que saúde era isso, né? Era o corpo estar são, né? E aí a gente entende agora, né, que tem 4 perspectivas, né? A gente precisa de ser um ser completo, né? Nós não somos somente seres físicos, né? Se nós estamos aqui encarnados e nos consideramos espíritas, um ponto de vista só a gente já não tem. Nós não somos o ponto de vista somente físico. Então, só daí a gente já pode ter um certo discernimento. E aí, com relação a isso, a gente pode ver que há muitos sãos do corpo que não se sentem com bem-estar e tem muitos doentes do corpo que se encontram em situação de bem-estar, porque é um estágio, né? É uma completude, é um ser completo, né? É uma integralidade, né? E aí a gente entende que a saúde, ela vai muito mais, ela vai além disso, né? E a gente tendo uma, né, colaboradora da área da psicologia aqui da saúde para nos comprovar, né, por índices, por dados, né, que a gente precisa de se compreender como seres completos, né, não somente do ponto de vista espiritual ou físico, né, agora, mas que a gente se entenda como, né, seres sociais, né, como que está a minha saúde social? É uma pergunta que eu nunca me fiz, né? Como que está a minha saúde psicológica? É algo que às vezes a gente só vai perceber quando ela chega em um nível bem aqui extremo, né? E eu, assim, particularmente, nesses últimos tempos aí, cheguei nesse nível extremo, justamente por não perceber que esse é um critério de saúde, sim, e que ele deve ser avaliado periodicamente, né? A gente toma somente do ponto de vista físico, que graças a Deus, né? Não sei se por escolha minha ou se por sorte minha, graças a Deus, vim com a saúde física nessa vida muito boa, graças a Deus. Mas a gente, às vezes, infelizmente, não olha a nossa saúde psíquica, nossa saúde social, nossa saúde espiritual. E aí, esse é a nosso convite aqui, né? Quando a gente fala, Gabriela, sobre o transtorno, né, desse sentimento, a gente pode compreender, às vezes, que esse transtorno ele é gerado, ele é consequência de um excesso de expectativa ou de cobrança de mim mesmo. Posso ver por essa forma? Olha, quando a gente tem, no caso da psicologia, quando a gente tem um paciente diagnosticado com transtorno de ansiedade, normalmente, quando ele já tem um transtorno de ansiedade, é porque algo já está sendo mal resolvido há muito tempo. É um acúmulo. Geralmente, a ansiedade, não necessariamente, porque eu costumo ouvir muitas pessoas falando que é o pensamento muito no futuro. Mas muitas vezes a ansiedade é algo que aconteceu no passado, que eu não me desprendi desse passado, me causa algum sentimento negativo, seja culpa, seja medo. Isso me dá uma ansiedade do futuro, de eu errar novamente na mesma situação, daquilo me acontecer novamente, de tal pessoa me fazer alguma coisa novamente. Então, a ansiedade não tem só a ver com o futuro, mas também com o passado. Por isso que, na verdade, a ansiedade é nunca o foco no presente. É sempre a gente achar que vai acontecer alguma coisa, não vou conseguir dar conta, não vou conseguir fazer, por medo, por sentimentos de incapacidade. Por isso, quando a gente falou de autoconhecimento, né, o Augusto também enfatizou a questão do autoconhecimento, o autoconhecimento não é apenas o conhecimento, mas envolve
autorrespeito, eu não me colocar mais em alguma situação ao qual vai me gerar alguma ansiedade, eu saber os meus limites, o que eu gosto, o que eu não gosto, é autoamor. Ó, até aqui você não vai mais fazer isso comigo. É não se colocar mais em situações e permitir que os outros façam aquilo que você não quer que eles façam para você. É colocar realmente limites. É você saber os seus limites. Até aqui eu posso, até aqui eu não posso. Humildade. Reconhecer que a gente não consegue abraçar o mundo, por mais que muitos queiram, e eu me incluo nisso, tá? Porque as pessoas pensam que psicólogo não tem problema, psicólogo tá imune dessas. Não tá, não. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu sou uma pessoa que adoro abraçar o mundo, que me autocobro demais, mas que é um exercício. O importante é a gente não perder as esperanças, porque ninguém falou que ia ser fácil. Ninguém amanhã vai acordar linda e maravilhosa, estou me autoconhecendo maravilhosamente bem. Não, não vai. Não vai. Vai ser doloroso, sim, porque se desfazer de hábitos dói. Ainda mais hábitos que a gente não leva só dessa vida, mas de muitas outras vidas. Porque a gente não pode esquecer que a gente tem uma bagagem espiritual, que a gente não reencarnou aqui à toa, que é justamente para se desfazer desses maus que a gente carrega, desses males que a gente carrega, e adquirir bens que a gente necessita. Então vai ser doloroso. Mas não é para se sentir sozinho, não é para se culpar quando você não consegue alguma coisa, porque o Augusto falou de sentimento de culpa. Um dos principais sentimentos que estagnam as pessoas hoje em dia é o sentimento de culpa. A gente falou das necessidades desses sentimentos, que muitas vezes a gente olha com um olhar pejorativo, porque realmente não causa uma sensação agradável. Mas o sentimento de culpa serve para a gente se arrepender de algo que a gente fez e não mais repetir. Esse é o objetivo. Mas a gente se prende, a gente se culpa, a gente se julga, a gente se martiriza, a gente se acha a pior pessoa do mundo. Por quê? Porque a gente se autocobra demais, a gente não tem um conceito de fato que seria um autorrespeito. Autorrespeito é acolher os seus sentimentos. E a gente também precisa enfatizar muito bem aqui que autoamor não é a mesma coisa que egoísmo. Não é. Autoamor é muito necessário. Muito necessário. Você precisa se amar antes de você amar o outro. Porque quando a gente não se ama e se relaciona com alguém, por exemplo, a gente é como se a gente esperasse que o outro amasse por dois para compensar aquela falta de amor que você tem com você mesma. Então isso gera uma relação de dependência com o outro. Você não consegue agir com suas próprias escolhas, com suas próprias pernas, porque você depende do outro, da aceitação do outro, do que o outro diga para você que você tem que fazer. Então, olha quantas coisas o autoconhecimento traz para gente que são necessárias para o nosso bem-estar. Porque também o Augusto falou, né, que algumas pessoas estão bem fisicamente, mas não estão bem psiquicamente falando, né? Algumas pessoas estão com alguma doença, mas estão bem. Eu posso dizer, tem tempo? Posso falar uma experiência minha? Claro, pode. Ano passado, eu trabalhei na oncologia do hospital que eu trabalho, eu atendia em leitos, né? No leito, a pessoa recebendo a quimioterapia, eu atendia as pessoas. E eram pessoas que a gente não sabia quais estavam, qual estágio da doença elas se encontravam, a gente não sabia, a gente apenas fazia o atendimento psicológico. E eu assim, aqueles 6 meses de trabalho, eu trabalhei 6 meses lá, foi um estágio, foi uma lição de vida. Porque eu vi ali pessoas de diversos tipos de câncer, de estágios de câncer, e que não perdiam a esperança, melhoraram a vida delas, porque olha como é que a dor pode impulsionar também. Porque a partir da doença eles reveram, né, muitos aspectos da vida dele, seja fisicamente falando, socialmente falando, quantas pessoas perdoaram parentes que tinham brigado antes. Então a dor também impulsiona quando a gente não se estagna nela. Quando a gente não se estagna nela. Então, para finalizar assim minha fala,
saibam que, falando acerca da psicologia, mas a doutrina espírita também nos ensina isso, é que o problema não é o problema em si, mas como a gente reage diante dos problemas. Aí que é o problema. Exatamente. A Camila perguntou aí por que quando estamos ansiosos procuramos comida. Ou seja, acredito que seja qualquer outra coisa, né? Sim, quando a gente procura alguma coisa externa, quando a gente está ansioso, é para tentar compensar aquela dor que. É porque dor física é mais fácil, uma dor interna não. Porque a gente não enxerga, a gente não sabe. Então a gente tenta compensar, né? A palavra até me fugiu agora, mas é exteriorizar. Desculpa, agora realmente a palavra me fugiu, mas é de fato a gente compensar a nossa ansiedade em alguma outra coisa, seja na comida, roendo unha, é, bebidas, né? A partir de substâncias. E uma curiosidade é que a alimentação também influencia na ansiedade. Pessoas aí ansiosas de plantão, que bebem muito café, muito refrigerante, qualquer coisa que tenha cafeína, isso estimula a ansiedade. Então, ó, a alimentação também influencia. Ó, o pessoal de nutrição aí de plantão, vamos cortar um pouquinho a cafeína, porque isso também estimula a nossa ansiedade, nos deixa mais agitados. Então é isso. Eu acho legal a gente falar sobre um tópicozinho, puxando um adendo aí no campo do autoconhecimento, que é o seguinte. Normalmente, quando a gente se desperta para essa fase de se conhecer um pouco mais, para tentar compreender pelo qual motivo eu me sinto dessa forma, né? Ou não me sinto, dependendo, normalmente a gente vai chegando ao nível de conhecimento X que faz a gente subir o nosso grau de compreensão da nossa dor. Na maioria das vezes, a gente espera que o conhecimento nos ajude a passar pela dor, né? Por essa transição. Mas a gente vê muitos amigos ainda vindo até nós falar que justamente pelo excesso desse conhecimento ou pelo conhecimento demasiado, elas se penitenciam, né? Se punem muito mais porque elas começam a ter o grau de conhecimento que elas poderiam dar conta, mas elas na sua base psicológica, né, na sua base do espírito, elas ainda não conseguem, elas não têm essa capacidade ainda. Elas compreendem porque passam o que precisa de ser feito para não ter aquela dor, mas elas não têm a capacidade para conectar com aquele passo. E isso vai gerando uma frustração muito maior. Então, em índices, a gente vê que, infelizmente, né, não sei se felizmente ainda, quem passa por esse transtorno mais intenso são aqueles que têm um certo grau de conhecimento, né, ou de instrução um pouco mais alto, porque acaba que esse muito conhecimento, quando ele não é usado para libertação, na maioria das vezes ele é usado para te prender ainda mais naquela dor, né? Então, assim, é bom a gente falar sobre isso, porque não é somente a busca pelo conhecimento, né? Não é só se conhecer, é fazer daquele conhecimento algo que seja libertador para a minha dor. E às vezes pode ser que nem sempre, eu digo que nem sempre mesmo, a mesma forma de conectar-se com a minha dor é a mesma forma da Gabriela, Monique, Camila, Lívia. Então, cada um vai ter a sua forma de se conectar com a dor. Não é porque eu li esse livro aqui, que ele é lindo, ótimo, a Gabriela vai conseguir ler e sentir a mesma coisa que eu. Então, assim, a gente, às vezes, se permitir dar conta do que nós temos a capacidade ainda, né? A gente ainda se cobra muito de ser igual ao outro que está próximo, né? Por que, que o outro deu conta e eu não dei? E a gente vai se frustrando a cada dia. Então, tentar, às vezes, se reconhecer como pequeno, estar no seu estágio ali, estar na sua hora, né? Às vezes a gente querer tanto conhecer algo, mas a gente se culpar ainda mais por a gente não dar conta, né, daquilo ali, né? Não é querendo dizer que às vezes a gente não precisa se conhecer para ficar pior do que já está, porque realmente conectar-se com as nossas dores é desconfortável, porque a gente vai conhecer Sim. muita coisa que a gente não gostaria de ver, né, de saber, mas é algo que é necessário, né? Assim como
você muito bem disse, que sentimentos que nos tiram da zona de conforto, né, ou que nos protegem, eles são sentimentos necessários. Mas quando interpretados de forma diferente ou quando são intensificados a mais do que precisariam, eles começam a ser patológicos, né? Eles começam a nos causar mal. E na maioria das vezes não é somente mal físico, né? Mas é um mal psíquico, né? E que a gente precisa, né? Então, não fazendo propaganda, né, para a área da psicologia, mas quem ainda não teve a chance, né, ou não achou nenhum motivo fortemente suficiente para ir até um psicólogo, gente, façam essa experiência, porque é algo impagável, né? Se conhecer um pouquinho a ponto de você se permitir dar a chance de você ser ciumento, sim, por que não, né? Cobrador, sim, por que não? Mas se permitir reconhecer ser daquela forma, né? Negar geralmente não vai ser a melhor saída, né? Você, como psicólogo, acho que pode falar muito bem disso, de às vezes quando a gente enxerga a nossa sombra, a sombra começa a ficar um pouquinho menor, né? Porque a gente vai colocando luz nela, né? Se por acaso você quiser comentar sobre isso também, que eu acho que muita gente pode ser que precise de compreender que eu preciso de saber que eu tenho uma sombra aqui dentro, né? Eu não sou um ser de Sim. luz ainda, né? A gente tem que procurar um psicólogo não só quando a gente está com dor. A gente tem que procurar um psicólogo sempre, independente da situação, porque é necessário. A gente não precisa esperar estar com alguma crise para procurar um psicólogo. Assim como o médico também, a gente deveria fazer um check-up e não só procurar ele quando a gente já estiver com dor. A gente precisa enfatizar a ideia, estimular a ideia de uma prevenção. De fazer sempre as coisas para prevenir. Mas, deixa eu me perder aqui. Qual foi a Eu pergunta acredito que mesmo? seja a parte onde a gente entende que nós temos uma sombra dentro de nós e a gente precisa Ah, reconhecer essa sombra, né? sim. Não, com certeza, de fato. Você estava falando da questão de muito conhecimento e não saber como manejar esses conhecimentos. Vem a importância da maturação. A gente tem que procurar conhecimento, óbvio, mas a gente tem que esperar um tempo para maturar. É como se, por exemplo, a gente tentasse resolver alguma coisa, não consegue, e aí quando a gente deixa de lado, vai fazer uma outra coisa do nada. Ah, é isso. A gente precisa de um tempo para maturar. Você mencionou a questão das comparações. Ah, porque fulano com 20 e tantos anos está assim, assim, assado, e eu com 22 estou assim, 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 assado. Eu adoro enfatizar a ideia de que não existe comparação para o que não é equivalente. Por quê? Nós somos seres humanos, todos nós somos seres humanos. Sim, ok. Mas a minha história de vida, nessa encarnação e nas minhas outras encarnações, tudo que eu vivi, senti, passei, chorei, ri, falei, não é a mesma coisa que você passou. Então, não tem como comparar, porque não é equivalente. São bagagens de vidas diferentes, bagagens espirituais diferentes, conhecimentos diferentes, vivências diferentes, reações diferentes. Então não tem como comparar o incomparável. Quando a gente fala do autoconhecimento também, não estamos falando que a partir do momento que você se conhecer, você não vai sentir mais dor, mas que você só vai saber manejar melhor os seus sentimentos a partir do que você conhece. É como o Augusto falou, é dar uma luzinha. E outra coisa, autoconhecimento também não é aquela, eu odeio esta expressão, mas eu vou falar síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não é isso, tá? É você reconhecer sim suas dificuldades, mas não é você falar, ah, mas eu sou assim, pronto. Se aquela sua dificuldade está te causando um sofrimento, é você reconhecer, saber como manejá-la. Às vezes você precisa de um auxílio para saber como manejá-la e mudá-la. Esse é o intuito, o resultado e o objetivo final do autoconhecimento. Perfeito. Pessoal, então a gente vai caminhando aí para o finalzinho desse nosso encontro, que eu denomino como abençoado, porque é muito importante a gente deixar claro, né, que nós estamos aqui em um estágio evolutivo. Nós somos seres em evolução.
Nós não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. Nós temos todas as ferramentas dentro de nós. Falta só um pouquinho de sensibilidade, de tato da gente para com a gente mesma, né? Desse auto-perdão, dessa permissão que nós precisamos ter para conosco mesmos. E eu acho que nessa pandemia nós fomos abençoados, né? Por estarmos aqui encarnados, né? Em cárcere dentro de um corpo, né? Experienciando essas sensações, sentimentos que nos são muito úteis, mas enquanto nós não compreendermos que esses sentimentos, que essas sensações vão fazer de nós mais fortes, mais capazes, mais seguros, eu acho que ainda assim a gente não vai conseguir utilizar todas essas experiências de forma tão boas. Então, permitam-se sentir tristes alguns dias, mas não permitam-se se continuar na tristeza. Permitam-se frustrar, mas não permitam-se continuar frustrados, né? Policiem-se a cada dia, permitam-se errar, reconhecer imperfeitos, mas tentem melhorar de acordo com a capacidade de cada um de nós, né? Não sou psicólogo, mas é meu sonho um dia ainda ser, né? Eu creio que depois dessa crise toda, eu quero muito tentar compreender um pouquinho mais, para que esse conhecimento possa ser libertador para nós. Então, quando vocês forem ler um livro, procurar alguma live, como essa agora, procurem ter esse conhecimento, mas voltados para a nossa libertação, porque se não para nos libertar, para que serviria, né? Então, como Cristo disse para todos nós, vós sois deuses, vamos entender o que seria esse deuses dentro de nós, não é mesmo? Então, se por acaso ninguém tiver mais nenhum comentário, Gabriel, eu te agradeço imensamente em nome de todos os nossos amigos da Casa do Caminho que nos seguem, aos seus seguidores também. Quem não segue a Casa do Caminho, convidamos a seguir. E os nossos seguidores da Casa do Caminho sigam a nossa querida amiga no Cientista Espírita. É uma honra para a gente estar aqui hoje, compartilhando todo esse conhecimento, que graças ao Bom Pai a gente pode compartilhar, né? E eu acredito que para quem fala é muito mais útil do que para quem escuta, né, Gabriela? Então, acho que para a gente está sendo muito válido. Agradeço pela sua generosidade, tá? Pela sua disponibilidade em estar aqui. E para quem não conseguiu assistir essa live desde o começo, nós vamos subir ela para o IGTV do Instagram da Casa do Caminho Patrocínio e YouTube Sociedade Espírita Casa do Caminho. Gabriela, esperamos ter novos encontros como esses, tá? Obrigado mais uma vez, tá bom? Eu que agradeço o convite por falar desse assunto muito importante. E vamos nos autoconhecer. Isso aí. Gente, fiquem todos com Deus, tá? Amanhã teremos mais uma live. Convidamos a todos a estarem aqui às 7h30, tá? Comemorando o Dia das Crianças, né? Todos nós somos, tá? E juntamente. É isso aí. Obrigado mais uma vez, pessoal. Fiquem com Deus. Até. Tchau, Gabriel. Tchau, tchau.